Bom dia, pessoal. Me chamo Lau Pacelli, eu sou vice-presidente de educação e hoje eu estou falando na condição do presidente, o presidente Douglas. Infelizmente ele não pôde estar conosco hoje, mas vou estar assumindo essa função aqui com vocês. E aqui é o Brasília Toastmasters, onde os líderes se formam. Fazer um guia da reunião isso serve tanto para o pessoal que está presencial, tanto para o pessoal que está online. A primeira coisa é deixar o microfone desligado. Quando você está aqui na frente, você está muito nervoso por diversos motivos. E se tiver um barulhinho vindo daqui, acaba desconcentrando bastante. Então, se você está online, você deixa o microfone desligado, mas será um momento para você conversar. Vai ter um momento mais para frente do discurso de improviso, o pessoal que está online pode participar. Tem pessoas que estão em São Paulo, em Belo Horizonte, que vão estar ajudando a gente hoje. Eles vão ter um momentinho de fala também. Muito obrigado. E agora, também, se você está online, o aplauso é na língua de sinal. Quando uma pessoa estiver discursando, eu vou estar parando o compartilhamento da tela, então vai estar vendo vocês. Aí, na hora de aplaudir, o pessoal aqui aplaude desse jeito, e o pessoal do online aplaude assim, que é algo que a gente vem aprendendo desde a pandemia. Mais para frente, o nosso queridíssimo Vitor Coelho vai estar trazendo aqui a palavra do dia, que é uma palavra muito interessante, que ele vai estar tentando fazer o link com o tema da reunião. Quando a pessoa que está aqui na frente ou que estiver online utilizar a palavra do dia, nós que estamos na audiência e vocês que estão no online, dêem um joinha. Isso é muito positivo porque reforça que a gente está escutando a pessoa. Lembrando que não é obrigatório utilizar a palavra do dia, é mais um desafio a mais para a gente que é Toastmasters. Por último, e também para o pessoal que está online, dá o pin nessa câmera que vocês estão me vendo. A timer vai estar sentada bem ali e ela vai estar sempre colocando o tempo aqui. Mais para frente ela vai estar vindo aqui explicando a questão do tempo certinho, mas é porque, como a gente não tem todo o tempo do mundo para falar, tem um sinal verde dizendo, não, você está elegível para ser votado, vermelho, já já vamos terminar. E por último, e não menos importante, a gente mantém as nossas reuniões gravadas e no YouTube. Então, é muito positivo você ficar revendo o seu desempenho. Normalmente eu gosto de rever meu ice break para ver o tanto que eu venho andando nessa trajetória do Toastmasters. Convidados, vocês não são obrigados a falar, mas é um clube de oratória, então é sempre bom a gente se desafiar dessa forma. A missão do clube é desenvolver a habilidade de oratória e liderança por meio da participação ativa, experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Eu já terminei minha primeira trilha de aprendizado, mas tem tanta coisa para aprender ainda, então eu sempre fico nessa parte do aprendizado contínuo. E na participação ativa, é exatamente os convidados que vão estar desempenhando funções hoje, do BH Toastmaster, do São Paulo Toastmaster, as membros que vão estar fazendo discursos hoje conosco, e também a experiência inclusiva é o fato da gente estar sempre convidando vocês, tentando criar um ambiente extremamente agradável. Esse daqui é o board, ali é o nosso presidente, Douglas de Cláudio. Eu, junto da Laura, somos vice-presidente de educação. Temos a Naya como VPM, que é a vice-presidente de associação. Você querendo se associar ao clube, você conversa com ela, vai explicar um pouquinho mais para vocês. Aí depois passa contato para a tesoureira, que é a Aline, para falar a questão dos preços. Nosso queridíssimo Daniel Pina é o sargento de armas, ele que cuida desses equipamentos e zela por eles. Temos a Luana, que é a nossa secretária também, ela organiza bastante, ela é o braço direito do Douglas. Tem o Tiago, a Leteia e o Gustavo Weidemann, eles são os VPPRs, Vice-Presidente de Relação Pública. É com eles, provavelmente, vocês conversaram no Instagram, às vezes no WhatsApp talvez seja eles também, mas normalmente é a Nayá. Aqui também falando agora um pouquinho mais do Toastmasters International. Semana passada, dia 22 de outubro, o Toastmasters fez 101 anos. A gente já está com mais de um século de carreira e é uma organização educacional sem fins lucrativos. A gente não ganha nem o dinheiro estando aqui na frente, mas a gente ganha experiência e ganha oportunidades para falar em público e desenvolver a liderança. Aqui são 150 países que têm Toastmasters, são algo como 200 países no mundo, então tem muito Toastmasters no planeta todo. Mais de 13 mil clubes e mais de 270 mil membros. É muita gente que tem nesse clube todo. Como é que a gente aprende aqui no Toastmasters? Eu comentei um pouquinho das trilhas de desenvolvimento. Atualmente são 6 trilhas ligadas ao humor, a estratégias relacionadas a outras pessoas, estratégias motivacionais, lideranças. Essa daqui, domínio da apresentação, essa é a clássica. É que a maioria dos membros estão e tem a comunicação visionária também. Cada uma é feito pensando numa habilidade ligada à oratória e liderança para você desenvolver. Quando você entra aqui no Toastmasters, você vai falar com o VP que é comigo, eu vou escutar um pouquinho você e vou aconselhar uma dessas trilhas. A trilha que eu fiz a primeira foi Desenvolvimento e Liderança, ela foi descontinuada, mas agora estou fazendo o domínio da apresentação, que é muito bacana. A estrutura da nossa reunião são 3 momentos principais. O primeiro é o de discursos preparados. Com eles, são pessoas que passaram a semana ou os meses com um projeto da trilha delas, e ela vem aqui na frente para fazer o discurso preparado.
O segundo momento é o discurso de improviso, que vai ser conduzido pela Nayá. Vocês são convidados, seja presencial, seja online, vocês podem participar também. É um ótimo momento para você sentir um pouquinho da energia do Toastmasters. E por último, a avaliação e relatório. Vai ter uma pessoa que a Luana vai estar comentando, com a Daiane vai estar comentando no online, ou anteriormente durante a semana, ó, fulano, eu quero que você preste atenção nesse ponto. Aí depois essa pessoa vai vir aqui na frente e vai dar um feedback para ela. E também vai ter os relatórios de accountant, que são palavras de preenchimento, e do gramaticista. Mas mais para frente eles vão estar falando. Eu gostaria de receber com uma salva de palmas o nosso queridíssimo Thiago Gavilani, Toastmaster do dia. Tava com saudade, meu cara. Obrigado, meu cara. Aproveita e já fala pra gente rapidinho qual vai ser a sua segunda função na reunião hoje. Hoje eu tô sendo o Zoom Master, eu tô cuidando do online, compartilhando a tela, mandando os links pro pessoal. E é uma função desafiadora. E na próxima reunião vai ser a Daiane, a Zoom Master. Escolhi agora. Valeu. Obrigado, Olavo. Daiane foi pega na surpresa agora, hein, Daiane? Gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês novamente. Minha segunda vez como Toastmaster do dia. Velho de casa, mas novo de função. E vamos lá. Espero que tenhamos uma ótima reunião, que a gente saia daqui com vários insights. Pelo menos é isso que eu e Nayá pretendemos no dia de hoje. Bom, eu escolhi um tema um tanto quanto atual. Inteligência artificial. Será que ela é uma ameaça ou uma aliada nossa? E ao longo da reunião, a gente vai falar um pouco dos riscos, das oportunidades e principalmente o nosso papel, o papel humano nessa nova era digital. Eu confesso que eu tenho usado bastante a IA como uma aliada. Em que sentido que eu tenho usado a IA como aliada? Principalmente na função de VPPR, onde ela me ajuda a preparar tanto os cards quanto os roteiros. Inclusive, não sei se todos chegaram a assistir o short de convite dessa reunião, eu fiz todo com auxílio de IA, desde a geração das imagens, a animação das imagens e o roteiro foi tudo feito com IA. Bom, eu não vou fazer essa reunião sozinho, nós teremos algumas outras funções que nós vamos passar a apresentar agora. E a primeira dela é o cara que vai desafiar a gente, e eu garanto, o desafio hoje é grande, então prestem atenção. Vou chamar nosso amigo Vitor Coelho, que vai ser o gramaticista no dia de hoje. Ele vai explicar a sua função e a palavra do dia. Pode vir, Vitor. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. O palco é todo seu. Explica Obrigado. pra gente. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor, como o nosso Toastmaster apresentou. Meu papel hoje é o de gramaticista. Minha função é trazer a palavra do dia e desafiá-los a vocês utilizarem seus discursos, tanto os discursos preparados quanto os discursos improvisados. Eu também vou prestar atenção no bom uso da língua portuguesa. E ao final vou trazer algumas dicas para que conseguimos melhorar cada vez mais. A palavra do dia hoje é vicissitude. É um substantivo feminino e tem duas definições principais. A primeira é que é uma sequência de mudanças ou transformações, variação. Um exemplo prático dela. As vicissitudes da tecnologia refletem um grande crescimento da inteligência artificial, que é o tema da reunião de hoje. A segunda definição dela é de ser um revés ou circunstância contrária, desfavorável ou má sorte. Apesar das vicissitudes na preparação, ele conseguiu concluir seu discurso com primazia, que inclusive primar foi uma palavra do dia há umas 2 ou 3 reuniões atrás. Peço para que... E a origem da palavra, ela vem do latim vicissitudo, inis, com o sentido de alteração ou mudança. E uma dica de oratória é que vocês utilizem a palavra vicissitude quando quiserem demonstrar um cenário de mudança ou uma alteração ou mesmo alguma dificuldade. E que quando escutemos essa palavra, que demos um joinha para mostrar que temos a escutativa e estamos prestando atenção nos discursos. Obrigado, meu cara. Realmente, bom desafio para a gente hoje. Então, memorizando, vicissitude, joinha para quem utilizar. Eu sei que vai ser desafiador, então incentivem todo mundo que conseguir utilizar essa palavra. E agora, vou chamar Luana Costa, que vai ser nossa
timer. Além de oradora, a Luana hoje também está acumulando a função de timer. Luana, vem explicar para a gente, por favor, qual a sua função. Só não derruba nosso equipamento do Zoom Master. Verdade. Luana, com você. Quer ficar com o passador? Pode ser. Todo seu palco. Olá, bom dia a todos. Então, hoje eu quero falar para vocês que aqui no Toastmaster a gente não, oferece um método que está acima da média no mercado. Se eu te disser que aqui a gente temos a fórmula de reduzir o estresse, você compraria? Alguém compraria aqui? Pois então, eu estava vendo uma pesquisa que diz que um bom gerenciamento do tempo, ele reduz o estresse em até 20%. E é isso que hoje eu irei fazer aqui com a função de time. Eu estarei gerenciando o tempo de cada orador para que a nossa reunião ela aconteça dentro do tempo previsto. Porque nós sabemos que o tempo, quando ele é bem valorizado e bem gerenciado, ele melhora a nossa qualidade de vida e também o nosso gerenciamento do nosso tempo. Porque todos nós aqui temos as mesmas 24 horas, mas o que importa é a forma como nós utilizamos cada minuto. E eu vou dar uma breve explicação de como irá funcionar aqui o gerenciamento do tempo nos discursos. Aqui nós teremos 3 momentos. Nós teremos o momento de discursos preparados, que terão de 5 a 7 minutos. Temos também os discursos de improviso, que os visitantes também podem participar, que terão de 1 a 2 minutos. E os discursos de avaliação, que é o momento que os avaliadores irão dar o feedback para cada orador, que terá de 2 a 3 minutos. Com exceção que nós teremos hoje um discurso diferente também, que é o do Gustavo, que está com fechamento, que será de 10 a 12 minutos. E como será sinalizado para que os oradores se mantenham atentos? Quando for apresentado o cartão verde, isso significa que ele já atingiu o tempo mínimo. No caso, para os discursos de improviso, ele atingiu 1 minuto, os discursos preparados 5 minutos e os de avaliação 2 minutos. E quando for apresentado o cartão amarelo, indica que ele entrou na zona de atenção. Para os discursos de improviso, ele chegou a 1 minuto e 30, os discursos preparados a 6 minutos e as avaliações a 2 minutos e 30. E quando for apresentado o cartão vermelho, isso quer dizer que ele chegou ao tempo máximo estipulado. Então, os discursos de improviso já chegou 2 minutos, os discursos preparados 7 minutos e os de avaliação 3 minutos. E assim, quando for apresentado o cartão vermelho, ainda terão mais 30 segundos para finalizar e ficarem aptos para a votação. Desejo a todos um excelente discurso e uma ótima reunião. Obrigado, Luana. Função importantíssima. Afinal de contas, nós não temos todo o tempo do mundo. E saber gerenciar o tempo, como a Luana comentou, realmente reduz muito o nosso estresse. Vamos seguir, então. A próxima função que nós vamos apresentar é do nosso Topic Master, que vai ser a Nayá Lima, ela que vai exercer essa função no dia de hoje. Nayá, vem cá contar para a gente rapidinho como que funciona essa função e o que você preparou para o pessoal. O palco é seu. Obrigado. Bom dia, adoro esse tema, inteligência artificial, então vou trazer nesse tema aí ameaça ou aliada. Convido a todos que estão aqui, todos que estão online para participar, ficar de olho na nossa timer, com certeza é muito importante, porque o discurso improvisado é importante você ficar dentro 1 minuto, verde, passou, você está apto, né? Apta, e aí você tem aí até 2 minutos, 30 segundos aí, uma choradinha, 2 minutos e 30 para poder fechar, porque a gente vai fazer uma eleição depois e ver qual foi o melhor improviso. Eu convido todos vocês a participar, é um momento muito interessante, que traz o improviso, ele traz crescimento. Na primeira vez que eu participei no Toastmaster, eu não participei até hoje, me mato por isso, então se joguem. De volta para você, Thiago. Obrigado, Nayá. Tem muita gente que acha essa parte da reunião a mais divertida, tem gente também que acha mais amedrontadora, mas fiquem tranquilos, no final todo mundo sobrevive.
Vamos passar para a nossa próxima função. E quem vai nos ajudar está online, é a Poliana Pohlmann, presidente do BH Toastmaster. Poliana, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse desafio com a gente. Conta para a gente rapidinho qual que é a sua função. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos. Eu vou ser a counter, ou contadora de as. A minha função é contar as palavras de preenchimento usadas nos discursos ou nos discursos de avaliação, como e, então. Então, vou fazer essa função hoje. Obrigada. Obrigado, Poliana. Outra função muito importante, porque no dia a dia a gente acaba usando muita muleta e não percebe. E a hora que o accounter traz o relatório e a gente passa a observar no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente consegue melhorar nesse quesito também. E uma vez que a gente exerce a função de accounter, é impressionante. A gente passa a reparar as muletas em todo mundo. Vamos seguindo. Nossa próxima função é outra presidente de clube que vai ajudar a gente. É a Camila Rocha, que está lá em São Paulo, que vai ser nossa avaliadora geral. Camila, muito obrigado por você ter aceito também. Eu acionei a Camila ontem, acho que umas 9 horas da noite. Já é a segunda vez que ela me salva. Ela me salvou no BH semana passada, está salvando no Brasília. Eu acho que a próxima vez você vai até poder pedir música, Camila. Conta pra gente rapidinho qual que é a sua função, por favor. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Hoje eu estou como avaliadora geral aqui da reunião de Brasília. Nessa função, eu serei responsável por avaliar a reunião como um todo, avaliar como ela foi conduzida, o desempenho dos avaliadores e dar um feedback da atmosfera geral da reunião. Obrigada. Nós que agradecemos, a função também muito importante, porque é assim que a gente vai melhorando. Uma das essências do Toastmaster é a gente sempre melhorar, sempre evoluir. A evolução aqui é constante, não só dos membros, mas da própria reunião do próprio clube. A função seguinte, o Olavo já falou, que é o Zoom Master, que se ele fizer tudo certo, ninguém vai lembrar dele, e espero que ocorra dessa forma. Ser Zoom Master é um desafio muito grande, ainda mais no presencial. O Olavo está provocando a Daiane, que ela vai ser a próxima Zoom Master. E falando em Daiane, a Daiane vai ser a nossa primeira oradora na nossa primeira etapa da reunião, que é de discursos preparados. A Daiane, ela está na trilha Influência Persuasiva. Ela está num projeto de nível 2, que é Entendendo o Seu Estilo de Liderança. O objetivo desse projeto é que o membro identifique seu ou seus estilos de liderança principal ou principais. Eu serei o avaliador da Daiane. Ela vai ter de 5 a 7 minutos. E o título do discurso dela é Liderar é evoluir, o poder de conhecer a si mesma. Liderar é evoluir, o poder de conhecer a si mesma, Daiane Cristina. Seja bem-vinda. Respira, quando quiser, o palco é seu. Liderar é evoluir, o poder de conhecer a si mesma. Liderar, ele é muito mais que uma posição, é um posicionamento. Quando eu penso em liderança, a primeira palavra, o primeiro momento que vem na minha vida é quando de fato eu ocupei um cargo de coordenação. E a partir daquele momento, eu percebi e trouxe consciência, eu comecei a ter consciência, né, porque é um processo, é uma vicissitude, do que é de fato liderar. Naquele momento, há 10 anos atrás, foi quando começou este processo. Qual era o meu estilo de liderança naquele momento? Um dos piores possíveis. Eu era uma líder autocrática, dura, que olhava para metas e não pessoas. Eu era extremamente analítica, extremamente perfeccionista. Então eu tinha uma liderança de medo, uma liderança de poder, de controle. E eu não gostei do meu resultado. Eu tive um péssimo resultado. Eu quis devolver o meu cargo várias vezes. Eu sentei na mesa do meu chefe e falei, eu não quero,
eu não quero. Hoje eu agradeço o porquê que ele não recebeu o meu crachá aquelas 3 vezes. A minha liderança, o início dela foi traumático. Por que que foi traumático? Quando eu assumi a minha liderança, eu assumi um time e que eu tinha pedido para sair há 2 anos atrás. Eu era analista, desenvolvedora junto com eles. Então, quando eu voltei como líder. Então, tinha um desgaste muito grande entre eu com eles e eles comigo. Então, tinha uma resistência dos 2 lados. O primeiro problema trazendo para mim, porque não era deles, porque eu que era a líder, eu que era a coordenadora, eu era ali a estratégia, era para ser a estratégia. Então, eu não tinha as habilidades necessárias para sentar naquela cadeira. Eu não tinha comunicação, eu não tinha estratégia, eu não tinha habilidade de liderar as pessoas, de fazer com o engajamento, que elas se engajassem e que de fato entregasse algo de, como vou dizer, algo de sucesso, algo com resultado positivo. Mas ali nasceu a minha primeira oportunidade. Eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou eu descia ladeira abaixo e desistia de tudo, ou eu aprendia com aquele momento. E ali nasceu a minha primeira, eu falo que foi uma das primeiras mudanças transformadoras na minha vida. Eu tirei dali, de fato, que eu precisava conhecer a mim mesma, eu trouxe para mim a responsabilidade. Então, ali começou o meu processo, a minha vicissitude de querer me transformar em algo melhor. Não pela cadeira que eu estava sentando, mas por mim, porque eu não estava gostando do meu resultado. O meu resultado foi um dos piores possíveis. Eu fui um fracasso. E reconhecer isso dói. Então eu olhei para mim. E como é que foi esse processo, essa transformação? Eu comecei a frequentar a inteligência emocional, eu tinha que me entender quem eu era, qual eram as minhas emoções. Eu passei por um processo de PNL para entender como eu me comunicava e como é que eu poderia usar a comunicação a meu favor, tanto a comunicação verbal como a comunicação comportamental. Por fim, eu fui atrás de hipnose, pasmem, né? Uma pessoa extremamente analítica em hipnose. Naquele momento, para mim, o resultado foi 0, porque eu não me encaixava, eu não conseguia me entregar para o processo. Mas tudo bem, passei pelo processo de hipnose também. Por fim, eu também fiz teatro, porque eu tinha que colocar numa posição onde eu tinha vulnerabilidade. Então, eu abracei esse processo porque era para mim. E, em consequência, trouxe transformações para a cadeira que eu sentava. Quando eu aprendi que a mudança estava em mim, tudo mudou. Então, hoje, qual foi o resultado que eu colhi disso? Hoje eu tenho um time parceiro. A minha liderança, o meu estilo de liderança hoje, ele é transformacional. Então, eu trago para o meu time, eu olho para eles em crescimento, evoluir. Eu não sou a coordenadora, eu sou a servidora. O meu papel hoje é abrir os caminhos para que eles consigam fazer a entrega. Eu entendi que é muito mais do que meta, são pessoas. E que eu hoje, eu posso ser o motivo dele chegar no final do dia ou uma pessoa motivada ou uma pessoa extremamente motivada. Eu sou o motivo dele acordar de manhã e falar assim: ai meu Deus, eu tenho que ir trabalhar. Então, o que eu ganho com isso? Nada. Então, eu percebi que todo esse processo, ele era para mim, e com isso, eu contagio quem está ao meu redor, com transformação, com a, com a transformação de querer ser uma pessoa melhor. Porque eu acredito que liderar é isso, é a pessoa olhar para você e falar assim: caramba, olha a Daiane, onde que ela está? Eu quero seguir. E não forçar a seguir a gente, é ter confiança, é confiar que a pessoa, de fato, ela está numa posição em que eu posso confiar e seguir. E, por fim, liderar é muito mais do que uma cadeira, é muito mais do que uma posição, é um estilo de vida.
Então, o quanto que cada um de vocês, assim como eu, está preparado para parar e entender que quando eu mudo, os outros mudam e a gente não tem poder de mudar o outro. Obrigada. Vem cá, não sai não. Vem cá, Não? vem cá. Olá, você põe o QR Code pra gente, por favor? Agora nós vamos para um momento que nós vamos deixar um presente para a Daiane, nós vamos dar um feedback para ela. Deixa eu sair da frente do QR Code. Vocês podem tanto ler o QR Code que está aparecendo, quanto pegar o link no chat. Vou pedir Luana para marcar para a gente. E enquanto isso, qual que é a sua relação com a IA? Ela para você é uma ameaça ou ela para você é uma vantagem, um benefício? Para mim é uma oportunidade. Eu acho que depende da forma como você, o contexto que você olha a IA. Então, a IA para mim hoje, eu falo que ele é meu assistente particular. Em tudo que eu faço, eu tenho a IA como meu assistente. Então, ela me ajuda a produzir, a eu dar o tom da voz que eu quero, o tom das relações, principalmente no trabalho. Eu uso muito IA no trabalho. Eu trabalho com tecnologia, então hoje a gente tem esse desafio em colocar IA em operação também. Mas hoje, de forma mais assertiva, o meu olhar quanto à IA ela pode ser utilizada como seu parceiro, lembrando que o especialista é você. A IA, ela vai potencializar aquilo que você tem de melhor. E não uma forma de vilão. Agora, se você ficar no mediano, ela vai te derrubar. Porque você vai acreditar em tudo que ela fala. E ela alucina. Então, se você tem um repositório muito bom e as perguntas certas e a forma de perguntar, ela vai ser o seu grande aliado. Muito bem, obrigado, Daiane. A intenção nossa hoje é realmente trazer essa reflexão e quebrar alguns mitos sobre a IA. E eu acho que eu não vou precisar falar mais nada sobre a IA, que a Daiane já falou tudo. Bom, vamos seguindo. A nossa timer já nos avisou que deu tempo. Nosso próximo orador, ele está online. Infelizmente está online, que a gente gosta muito de... Quando ele está no presencial, os discursos dele sempre são muito legais, são muito trabalhados. É o Giovanni Santos. Ele está na trilha Estratégias Motivacionais. É um projeto de nível 2, escuta ativa. O Giovanni, o objetivo do projeto é que o membro demonstre sua capacidade de ouvir o que os outros dizem. Ele vai ser avaliado pelo Gustavo Weidemann, que está aqui no presencial. O título do discurso do Giovanni é A Arte de Escuta. Ele, assim como a Daiane, vai ter de 5 a 7 minutos. A Arte da Escuta, Giovanni Santos. Giovanni Santos, A Arte da Escuta. É com você, meu caro. Geralmente, as pessoas não querem escutar. Mas, espera aí. Espera aí. Vocês estão me escutando? Eu acho que sim. Mas tudo bem, vamos continuar. Sim. É engraçado, né? Quando a gente começa uma reunião, a gente pergunta primeiramente se as pessoas estão escutando. Eu vou usar o celular porque é uma questão que vocês vão entender. Segue a seguinte. Quando alguém fala, a gente diz, pode falar, eu estou escutando. Geralmente as pessoas não querem escutar. Porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir é um som de entrar, escutar é deixar o outro. O problema é que o telefone virou um filtro na nossa cultura. A gente escuta notificações, curtidas, mensagens, mas não escuta o que realmente importa ao outro. Olha no telefone de novo e faz. Quantas vezes você escutou alguém falar? Quer te olhar, mas não via. Muitas vezes a pessoa diz, será? Será que eu quero você presente ou apenas um disfarce? Pois é, a escuta ativa é aquela escuta com presença, com atenção, com alma. Foi trocado pelo automático. Pelo já sei, você vai dizer.
Fala logo que eu preciso responder uma mensagem rápida. Filósofo Rubens Alves, não sei se você já ouviu falar. Dizer que ouvir é um ato de amor. Eu fico pensando, será que o amor cabe em uma tela? Porque quando a gente ama, presta atenção. Presta atenção e a base da escuta. Carlos Rogers, também um humanista, diz: chamado isso é uma escuta empática. E quando eu desligo de mim, para mim ligo no outro. Mas hoje parece que ninguém desliga de nada, e nem do celular, e nem do próprio ego. O telefone faz que era aproximar e virou o máximo. Morou invisível entre as pessoas, a gente sempre presente, mas nunca inteiro. Já ouviu falar também sobre Paulo Freire? Dizia que o diálogo é um caminho. Na liberação, no diálogo, acontece quando existe escuta. Sem escuta, o que resta é ruído, ruído na conversa, nas relações, nas comunidades, e que ruído está em afastando. Cada preso na sua tela, sem ver, o outro está ali, bem ao lado, pedindo para escutar. Certamente você já ouviu falar sobre quando você vai conversar e você faz uma pergunta do filósofo. Eu quero você presente, mas ao mesmo tempo não quero ver você presente. Quantas vezes você foi falar com alguém e a pessoa logo puxou o telefone e falou: um momento, deixa eu responder essa pessoa. Geralmente a escuta, ela é importante, mas a empatia, ela é muito mais. É muito importante a gente escutar com os ouvidos. Logo no Totimasse vai ter um episódio desse que você vai precisar. Mas a gente só escuta com os ouvidos? Não. A gente escuta também com os olhos. A gente muitas vezes vê as expressões carregadas das pessoas no olhar. Muitas vezes a gente escuta com o coração também. Mas o coração precisa de estímulos do nosso cérebro. Mas antes, ele precisa conectar. Já ouviu falar que o coração, ele primeiro é o primeiro sentimento para depois ir para o cérebro? Não é o cérebro que manda no coração, é o coração que manda no cérebro. Então, geralmente, as pessoas pegam o telefone e elas primeiro continuam falando. Sem que você não perceba, você realmente faz a pergunta: será que você queria o presente ou eu não queria um presente? Será que o presente é estar no telefone? E eu continuo o discurso. Por isso que hoje eu quis começar falando assim. No telefone é porque exatamente isso acontece. A gente fala pelo telefone, esquece de falar com as pessoas, a gente ouve o celular, mas não escuta o mundo. Escuta ativa é presença. É parar de olhar no olho e sentir com um tom de voz. O silêncio, a gestão. Escutar o outro diz. Também é o outro. E muito isso é importante. Então, eu quero concluir da seguinte forma. Se você quer ver uma pessoa presente, primeiramente, deixe o telefone de lado e escute a pessoa. Porque a escuta não é apenas você falar com ela e ouvir os problemas, mas que você possa escutar ela por inteiro. Quantas vezes você não tem mais esse costume de dizer oi, tudo bem? Porque acha que perdeu a ética de falar alto, falar com alguma pessoa. É mais fácil, eticamente, pegar o telefone e dar um bom dia ou dar um oi para a pessoa. Muitas vezes a pessoa está esperando uma transformação somente de um oi, mas você considera que o telefone é mais importante que essa pessoa. Então eu repito novamente a frase e deixo para vocês. O presente é estar pessoa presente, ou você observar que presentemente é falar por mensagens ou receber uma notificação. Eu termino o meu discurso. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Excelente reflexão. Eu já tinha falado aqui algumas vezes que o telefone hoje em dia ele aproxima quem está longe, mas acaba afastando quem está perto. E vai muito com essa reflexão sua. Giovanni, enquanto o pessoal vai deixar o feedback para você,
Conta pra gente, qual que é a sua relação com a IA hoje? Ela, para você, ela é uma ameaça ou ela é uma aliada? Ela já foi uma ameaça, em princípio. A gente recebe uma tecnologia nova, a gente já se sente ameaçado. Eu, como um comunicador, um professor de sala de aula, a gente se sente ameaçado o tempo de perder o emprego. Mas ao passar do tempo, eu vejo que ela é uma oportunidade. É uma oportunidade de a gente aprender com ela e se adaptar e implementar isso. A gente não tem que se afastar de nada de novo. A gente tem que aprender com o novo. E isso a gente muitas vezes não tem aprendido, não tem escutado isso. Então, escutar as tecnologias é importantíssimo para que a gente possa reconhecer o novo e aprender também com as questões novas. Mas, não deixando a Daiane aí também, ela trouxe um ponto muito importante. A tecnologia, se você não tiver um domínio dela, ela pode dominar você. E em pouco tempo você pode ser dominado e não ter um percurso adequado. Obrigado, meu caro. Concordo plenamente com você e concordo também com a Daiane. Deixa eu ver com a nossa timer como estamos. Beleza, já deu tempo, vamos seguir. Nossa próxima oradora, inclusive, vai ser a nossa timer. A Luana será a nossa próxima oradora. A Luana é uma das que mais se jogam no Toastmaster. Houve uma desistência essa semana. O Luiz, que ia discursar no lugar da Luana, teve um imprevisto. Ela, na mesma hora, aceitou o desafio. A Luana, ela tá... Na verdade, o projeto que ela vai desenvolver hoje nem faz parte da trilha dela. É um programa que existe no Toastmaster. Além das trilhas, a gente tem alguns programas específicos que a gente pode seguir. E o que a Luana escolheu para falar para a gente hoje é um programa de mentoria. O projeto é o primeiro projeto do programa, é o projeto de mentoria mesmo. Ela tem o objetivo de aplicar habilidades de mentoria em uma tarefa de curto prazo, uma tarefa de mentoria de curto prazo. A avaliadora dela vai ser a Daiane, que discursou há pouco. O título do discurso da Luana é Hoje, conselho bom não é dado, é vendido. Ela vai ter de 5 a 7 minutos. Hoje, conselho bom não é dado, é vendido. Luana Costa, o palco é todo seu. A minha mãe, ela sempre me dizia uma frase clássica de um ditado popular. Se conselho fosse bom, ele não era dado, ele era vendido. Com certeza, alguém aqui já ouviu essa frase, não é verdade? Naquela época, os conselhos, eles eram dados de forma gratuita, genuína e cheios de boas intenções. Mas a grande verdade é que nem sempre eles eram colocados em prática. Hoje, depois de muitos anos e muitas experiências, eu cheguei à conclusão de que essa frase ela evoluiu. Por quê? Hoje, conselho bom, ele não é dado, ele é vendido. E eu vou dizer para vocês, hoje nós estamos numa época em que a busca por orientação ela está exorbitante. Antes, o conselho vinha apenas de um pai, de uma mãe, ou até mesmo de um amigo. Mas hoje, o conselho ele vem de um mentor, de um coach, de um especialista. E quer saber? Não está errado. Por quê? A pessoa que compartilha a sua vivência, ela está compartilhando o seu tempo, as suas dores transformadas em aprendizados. E isso, ela está compartilhando um pedaço da sua própria história. Então, as pessoas elas passaram hoje a pagar pelo que antes era gratuito. Porque elas viram que, muitas vezes, o que é de graça não é valorizado. E o que é pago ganha comprometimento, responsabilidade e ação. O que acontece hoje é que o conselho, ele virou o novo, ou o conselho não, a mentoria, ela virou o novo método de conselho.
porém de uma forma diferente, com método, comprometimento e responsabilidade. Mas há algo que muitas pessoas elas não falam, que hoje as pessoas elas querem o quê? As pessoas elas querem a resposta pronta. As pessoas elas querem a fórmula mágica. As pessoas querem o resultado sem passar pelo processo. Mas a mentoria, ela é prática, é mão na massa. É você tentar, é você ajustar, é você errar. Isso que é a mentoria. E o que acontece é que, muitas vezes, como eu falei, as pessoas elas não querem isso, elas querem tudo pronto, tudo ali na mão. E para o mentor também há um grande desafio. Por quê? Porque mentorar exige tempo, exige energia, exige escuta ativa. Mas quando o nosso mentorado ele floresce, é como você visse ali uma semente que você plantou ganhando vida e não há preço que pague por isso. E foi baseado nessa vontade de ver as pessoas crescerem e também baseado na minha experiência que eu criei, que nasceu a mentoria Tech Voice. Uma mentoria que une tecnologia, comunicação e comportamento. Dentro dessa mentoria, eu criei o método OCM, oratória, conteúdo e marca pessoal. São 3 pilares que unem não apenas a sua forma de falar, mas também a sua forma de se posicionar no mundo. E essa vontade minha de mentorar, ela não começou por aqui. Antes de eu me tornar uma mentora, eu já era uma mentora espiritual. Eu conduzia estudos bíblicos, eu orientava pessoas em momentos difíceis. E sabe o que eu aprendi aqui com tudo isso? Que liderar é, acima de tudo, servir com o coração. E foi aqui no Toastmaster que eu tive essa redescoberta da minha raiz. Porque aqui, cada discurso é um ato de serviço, cada feedback é um presente e cada aplauso é um lembrete de que nós estamos aqui juntos ensinando e aprendendo. Então, hoje, conselho bom, ele não é dado. Conselho, mas também ele não é vendido apenas por dinheiro. Ele é criado com propósito. E quando o mentorado, ele oferece algo de si. E o mentor, ele oferece algo de si. E o mentorado, ele tem que estar disposto a agir. Então, o conselho bom, ele não é dado. Ele é vendido, ele é vivido e ele é compartilhado com propósito. E é isso o que o Toastmaster nos ensina, a usar a nossa voz para transformar vidas. Então, o meu conselho é, quem puder, seja um mentor, compartilhe das suas experiências e quem puder também, contrate um mentor, porque ele irá te ajudar a acelerar os seus resultados e a trilhar o seu caminho para o sucesso. Obrigada. Fica. Sai não, sai não, sai não. E eu fico com muito orgulho porque a Luana, quando ela entrou no Toastmaster, eu tive o prazer de ser o mentor dela. Só que eu fico muito orgulhoso que eu não atrapalhei a Luana. Que hoje em dia eu vejo que como mentor eu falhei em alguns pontos, mas graças a Deus a Luana conseguiu trilhar o caminho dela e hoje está dando muito orgulho para a gente. Luana, eu perguntar para você se a IA é aliada, chovendo molhado, que eu sei que você já usa bastante. Mas puxando um gancho no que você falou durante seu discurso, tem muita gente que está buscando respostas prontas na IA. Tem gente até fazendo terapia com IA. O que você acha disso? O que acontece? Assim que eu descobri a IA, eu tive muita resistência, eu vou falar para vocês. Eu tive muita resistência para utilizar. Por quê? Porque eu fiquei com medo de ficar muito presa
ali e acabar não utilizar o que a gente tem de mais valioso, o nosso cérebro. E ele precisa, a cada dia, igual a academia. Academia, para você crescer o seu músculo, definir o seu músculo, você tem que estar malhando. E é da mesma forma o nosso cérebro, né? A gente tem que estar todos os dias buscando conhecimento para exercitar, se tornar uma pessoa criativa e uma pessoa inteligente. A minha resistência inicialmente foi essa, de me tornar totalmente dependente, o que infelizmente está acontecendo com muitas pessoas hoje. As pessoas estão totalmente dependentes da IA. Então, hoje, infelizmente, acaba que não está tendo aquela autenticidade, a pessoa mostrar quem ela é de verdade, porque está tudo automatizado. Mas a IA, quando ela é utilizada de forma correta e inteligente, ela traz grandes benefícios. Concordo com você. Obrigado, Luana. Como estamos de tempo, nossa timer reserva. Ótimo. Então vamos seguindo. Nosso próximo e último discurso do dia e também o último discurso da trilha dele é o Gustavo Weidemann. Weidemann, eu sempre fico em dúvida como Weidemann. Ele está encerrando hoje, é o último discurso da trilha Domínio da Apresentação. É um projeto nível 5, na verdade esse projeto já está até fora do nível 5, o nível 5 ele já concluiu, esse projeto realmente é para concluir a trilha, que é reflita sobre sua trajetória. O objetivo desse projeto é que o membro reflita sobre o seu crescimento durante a conclusão do percurso, durante a trilha que ele escolheu. O Gustavo ele vai ser avaliado pelo Giovanni, que está online. O discurso dele, diferente dos demais, ele vai ter um tempo de 10 até 12 minutos. E o título do discurso do Gustavo será Minha Breve História como Toastmaster. Minha breve história como Toastmaster, Gustavo Weidemann. Palco todo seu, meu caro. Bom dia a todos. O ano era de 2024 e eu me lembro até hoje quando eu vim nesse palco pela minha primeira vez. E nesse meu início, quando eu vim, as minhas mãos estavam muito assim suadas mesmo, minhas pernas estavam muito trêmulas, mas eu quis ficar aqui. Mas só que minha vontade mesmo era só de ter saído desse palco e ido embora. Mas só que eu pensei, não, já vim aqui, então eu vou ficar até o fim. O meu primeiro discurso era só de 5 minutos. Só que aqui era uma eternidade. Essa placa verde nunca subia e eu só pensava, nossa, isso não vai acabar, isso não vai acabar. Eu só queria sair. Mas enfim, ela subiu e eu pude assim terminar a minha primeira vez aqui. Eu não achei que esse meu discurso foi bom, mas uma sensação que eu tive foi assim de uma vitória interna, porque para mim eu estava enfrentando um medo meu que era muito grande de anos atrás. Isso daí para mim foi muito bom eu ter vindo aqui, mesmo eu não tendo achado que esse meu discurso foi tão bom, porque eu quis até outra vez usar esse mesmo assim discurso, porque eu tive essa sensação de que dava para ele ter sido muito melhor. Mas eu tive como meta de vir ao palco pelo menos uma vez por mês. E hoje, depois de quase 2 anos, eu posso aqui afirmar que eu concluí essa minha meta, porque uma vez ao mês eu estava aqui, mesmo que fosse para falar por 2 minutos, 1 minuto, enfim. Mas a minha meta foi essa, de vir ao palco pelo menos uma vez por mês. E no início, para mim, não era nada muito fácil. Eu ficava sempre em casa, essa semana toda muito ansioso, e aí eu lá treinava sempre, ficava ali falando lá no espelho, e ali para minha noiva todas as vezes. Em casa era tudo fácil, mas eu vinha para cá e era tudo muito mais difícil. E com o tempo, eu fui vendo que eu não tinha que vencer o meu medo de estar aqui. Eu tinha só que saber como esse medo ele ia ser usado a esse meu favor.
Então, com o tempo, eu vi que não era de não ter medo, porque isso daí eu acho que não existe. Inclusive, esses dias eu acho que a Fernanda Montenegro lá falando que até hoje ela sente que ela sente um certo medo quando ela vai para o palco. E eu fui assim pensando, eu falei, nossa, ela que deve ter mais de 80 anos só de experiência de palco, até hoje ela sente medo. Então, então é quem sou eu para não ter? Outra lição também importante foi de ter vindo aqui e ter escutado o que acho que todos vocês, eu acho que já falaram aqui sobre mim, porque eu sempre lia ali tudo o que vinham falando sobre mim, e ali de avaliação, e ali de feedback, tudo, e isso me fez evoluir bastante. No início, eu achava muito estranho, porque isso não é muito assim comum assim na vida, pelo menos isso não era muito comum para mim. Ter alguém ali que ela vai tipo ali apontar o que você tem que fazer. Mas isso daí eu achei que foi muito bom, principalmente para muitas coisas que eu tinha de muito vício. Ainda tenho, mas antes era muito mais. A Counter, eu acho que no início, quando eu vinha para cá, eu acho que ele até se perdia de tantas palavras de preenchimento que eu usava. Ainda uso bastante, mas com certeza é bem menos do que antes. Eu acho que de gesto também foi outra coisa que eu sei como eu uso mais a meu favor, mas ainda tenho que mas eu ainda tenho que melhorar muito isso. Só que também foi uma outra coisa que eu pude ver meus vídeos e ali aprender com isso. E isso foram as duas lições que eu mais aprendi nesses quase 2 anos aqui. Outra coisa também foi que eu pude perceber que com o tempo eu já estava ficando muito mais calmo para vir aqui ao palco. E isso daí foi uma coisa que ela foi boa para mim não só aqui dentro, mas até para outras áreas assim da minha vida. Até lá no meu trabalho eu já comecei a falar mais, eu já comecei a me expor mais, e não só lá, até em outras coisas assim da vida. Até com minha noiva também, eu achei que tudo ali melhorou, porque o fato, acho que de a gente vir aqui e você ver outra pessoa também ali se apresentando, isso daí traz uma escuta mais ativa e bem melhor. Isso foi uma coisa que eu também tive que lidar e que foi útil para mim, pois eu não tinha tanto esse hábito de escutar muito outras pessoas. Apesar de muitas vicissitudes, consegui melhorar muito a minha performance aqui no palco. E com o tempo eu fui até, eu acho que querendo até pegar outras assim funções mesmo, coisas que antes para mim era muito impensável de eu vir aqui ao palco. Eu acho que eu peguei todas essas funções possíveis que davam para pegar. A do Zoom Master já fui já uma vez, fui no inglês. E por falar nessa lá do inglês, foi uma coisa boa para mim também, porque eu sei falar inglês, mas eu não tinha tanto esse hábito. E só o fato de eu ir lá quase todo mês em inglês, achei que me ajudou bastante, pois foi isso que eu falei. Eu não tinha tanto esse hábito assim de falar inglês, e isso para mim era muito mais difícil do que até em português. Outra coisa também que foi ótima para mim foi o fato de aqui ser, de aqui ser, foi o fato de aqui ser eu acho que híbrido, assim, né? Porque aqui só o fato de ser esse híbrido, hoje em dia, a gente já não pode mais esconder de que o nosso mundo, ele é assim. Até lá no meu trabalho também tem várias coisas que eu faço, que elas são só tipo ali online e tudo. Então, eu acho que isso é muito bom para a gente evoluir em outras áreas da vida que não dá para negar. Inclusive, isso foi tão bom porque eu até tenho, depois de várias vezes aqui e depois de tanto tempo, eu só tentando tirar esses meus projetos ali do papel,
mas o fato de eu ter vindo aqui, achei que me ajudou muito, e hoje em dia eu tenho uma página que eu e lá nessa página eu me exponho bastante, e isso foi muito graças a eu ter vindo para cá, a ter participado bastante assim do online, porque ficou uma coisa muito mais comum para mim, eu me expor. Até então eu não me expunha em quase nada na vida, então era algo muito assim distante de que eu ia ter que criar uma página. Mesmo eu tendo uma ideia dessa minha mentoria há muito tempo já. Até que a Luana falou que isso daí hoje em dia é que a gente vende, então eu quis entrar nesse mundo também, graças a ter vindo aqui e acho que tendo me expondo, isso me ajudou muito. E com certeza eu ainda tenho muito o que aprender, mas só o fato de eu saber que eu estou, eu acho, evoluindo já nesse tempo, para mim isso daí já é muito bom, já me traz uma certa, assim, confiança, tudo, e também de ouvir muito o que vocês falam aqui de mim, que cada vez que eu venho aqui, eu leio sempre, como eu falei, e de que eu estou já bem melhor do que no meu outro discurso assim, anterior, então essa assim, evolução constante, para mim, eu acho que ela me ajuda bastante. E mesmo eu tendo essa sensação de que eu venho para cá, eu vejo meu vídeo e sempre fico, nossa, dava para ter sido muito melhor. Mas acho que isso faz parte. Se eu fosse ver, eu acho que meu primeiro discurso, eu tenho certeza de que eu estou muito à frente do que eu era antes. Até vou ver quando eu sair daqui. A minha ideia era de ver os dois assim juntos para eu para eu pôr um assim, aí já logo na sequência eu ver um outro meu. E eu não fiz isso ainda, mas acho que quase 2 anos depois eu já posso dizer que eu estou bem melhor do que quando eu vim aqui no início, sem dúvidas. Pelo menos isso. E isso para mim já é algo a seja lá comemorado. Pois eu vir aqui. E outra ideia também que eu tive desde o meu início foi de sempre falar sobre mim. Eu pus isso como meta também. Pois isso para mim era uma coisa muito distante. Eu não tenho tanto esse hábito de sair assim falando sobre mim, assim para ninguém. Eu sou muito fechado, mas aqui eu quis me expor. E isso eu achei que ficou muito mais assim difícil porque eu acho mais fácil quando eu vou falar de algum assunto neutro, mas sobre mim eu acho muito mais difícil. Só que estar aqui e isso aí também foi uma coisa que fez bem para mim, porque hoje em dia eu já acho mais fácil eu ter que falar sobre mim até para outras pessoas. E, e mais uma vez, eu acho que eu sou tipo, aqui muito grato a todos vocês por esses 2 anos, por esses quase 2 anos em que eu estou aqui. E eu só queria encerrar aqui e aqui trazer essa minha lição de que eu não estou aqui como uma pessoa que eliminou esse medo de vir aqui ao palco, mas sim como alguém que soube usar a seu favor. Obrigado a todos mais uma vez. Muito bem, Gustavo. Parabéns, cara. Trilha encerrada. Tá tranquilo? Tranquilo. Muito Então, bem falado. com certeza. Enquanto o Olavo vai compartilhar o QR Code ali. E você, cara? Você tem alguma relação boa aí com a IA? Conta pra gente aí. Nessa trilha sua, você utilizou alguma vez? Utilizei várias vezes, eu uso bastante a IA. No início, assim, eu já achei que ia ser algo bem à frente, então eu já comecei a usar quando ainda tinha menos fama, porque foi no ano de 2023, ainda não era assim tão grande, mas eu já usava e eu já via como algo muito assim promissor. Mas eu sei também que tem o seu lado que não é positivo. Eu acho que bastante gente vai só usar isso, mas para quem sabe usar ela, eu acho que a seu favor, eu acho que não dá lá para esconder, porque é algo que já está presente aqui na nossa vida e não tem como você não usar. Então, eu acho que é um bem que a gente vai ter que se saber usar, bem ou mal, depende de cada um, mas acho que é uma coisa que todo mundo vai ter que saber usar, porque já está presente e não tem como esconder. Com certeza. Beleza, meu caro. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns. Diga.
Ainda não decidi, confesso que eu não decidi, mas já está na hora já de decidir. Vocês em casa não escutaram, mas a Nayá perguntou para o Gustavo qual que vai ser a próxima trilha dele e eu já ia dar esse toque para o avaliador dele. Desafio o Gustavo a escolher a próxima trilha, hein? Obrigado, meu caro. Nu, como estamos de tempo? Deu? Então vamos seguir. Agora nós vamos pedir a nossa timer para vir contar para a gente como foram nossos oradores, se todos cumpriram os tempos do projeto. No final a gente tem uma votação, mas isso é só uma gamificação. O importante é que cada projeto tem um tempo definido. O importante é a gente conseguir ficar entre o tempo mínimo e o tempo máximo. Lu, com você, microfone, conta pra gente. Primeiramente, parabéns a todos pelo excelente discurso. Todos conseguiram se manter dentro do tempo, então todos os oradores estão aptos para a votação. Muito bem. Todos administraram bem o tempo. A votação vai ser no final, então já memorize qual foi seu orador preferido do dia, que no final a gente vai votar. E agora nós vamos fazer um breve intervalo, rapidinho, só para a gente tomar uma água e ir no banheiro, a gente vai voltar. Eu peço 5 minutos cravados, porque a gente ainda tem bastante coisa para ver hoje. E eu convido quem não conferiu ao longo da semana o short que eu fiz exclusivamente com IA, QR Code está na tela, aproveita para conferir. Rapidinho a gente volta. Voltando. Demos até uma colher de chá, acho que já foram 7 minutos. Todo mundo voltando aos seus lugares. Compartilhe para a gente, que tem um conteúdo antes do Table Topics. Bom, então voltando. Todo mundo foi ao banheiro, todo mundo bebeu água. Infelizmente, hoje Lília não veio trazer o café pra gente. Ah, Lília, você não pode faltar não, Lília. Vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês um material que eu li essa semana. São 6 casos de uso real da IA na comunicação profissional, que não tem muito a ver com a gente, mas eu achei interessante. E tem uma pesquisa que foi feita agora, recente, 2025, que 98% dos profissionais planejam ampliar o uso da IA nos próximos 12 meses. E, pasmem, 95% já observaram impacto positivo no retorno sobre o investimento. Ou seja, a IA é uma realidade, a IA veio para ficar, não tem como a gente fugir dela. O melhor que a gente faz é aprender a utilizá-la a nosso favor. E o que essa matéria vai trazer para vocês de conteúdo é sobre assessoria de imprensa e relações públicas, design, marketing digital, publicidade, marketing social e também vai falar um pouco dos desafios éticos, os limites e as responsabilidades. Eu quero QR Code na tela, depois eu vou compartilhar esse material com vocês também, que fica mais fácil vocês pegarem. Não tá indo, Olavo. Mas e a gente? E nós? Pobres mortais, membros do Toastmaster, como que a gente pode utilizar a IA a nosso favor? Eu uso há bastante tempo. Eu sei que Luana usa, Daiane usa, Gustavo também. A gente pode usar tanto para criar quanto aprimorar os nossos discursos. A gente pode utilizar para aplicar storytelling. Às vezes você está querendo contar aquela história, mas não está sabendo sequenciar. Você pode pedir a IA para aplicar a técnica de storytelling no seu discurso. A gente pode usar também para ensaiar respostas para Table Topics, que a Nayá vai fazer com a gente daqui a pouquinho. A gente pode também criar roteiros para papéis de reunião. A Luana é mestre em criar e subir a régua das apresentações de função, porque ela foge totalmente do tradicional, né, que a gente faz aqui, e a gente pode utilizar a IA para isso. A gente não precisa ficar naquele roteirinho. A gente pode pedir feedback sobre a nossa escrita, como que está o estilo, como que está o tom. E o mais importante, criar texto para LinkedIn, gente. Vamos divulgar nossas conclusões de trilha, nossos discursos, nossos certificados. A gente precisa tornar o Toastmaster mais conhecido. Sem me alongar muito, apesar das vicissitudes do Toastmaster do dia, a reunião está seguindo e nós vamos para a parte mais legal, que é a de discursos de improviso. A nossa Topic Master do dia é Nayá Lima,
Eu não vou dar spoiler, agora é com ela. Venha cá, o palco é todo seu. Muito obrigada, gente. Como eu falei lá no começo, esse é o momento de descontração, a parte divertida. Não fiquem com medo, né, Gustavo? A gente sempre tem que começar aqui de alguma maneira. O Gustavo deu o depoimento dele muito legal. Gustavo, eu sempre tive lá, com certeza, é, olhando a sua trilha e parabéns, tá bom? Realmente. Então, eu vou chamar o Vitor para ser o meu primeiro aqui, mas lembrando que você tem que usar a palavra do dia, que é vicissitude, que vai ser bom você usar, e você tem de 1 minuto verde, 1 minuto e meio amarelo e 2 minutos vermelho, aí corre para o abraço, né, Luana? Porque aí senão você não está apto a participar daqui da nossa votação. Então, lembrando, palavra do dia, Vitor, sua palavra, seu filho hoje, faça orgulho da sua palavra. Tá. Você você acha que a IA é aliada ou é uma ameaça? Certo. Não. Aí você me fala. Ah, tá. Escolhe. Você pode escolher um tema, desculpa. Eu acho que ela é uma aliada. Uma aliada. E aí você escolhe de 1 a 5. 3. 3. Então, vamos lá. Como a IA pode te ajudar a chegar mais preparado para uma reunião? Pode ser para essa Certo. reunião, para a sua reunião de trabalho, seja a reunião que você achar. Tá bom? Então, bom. você tem de 1 a 2 minutos, palavra do dia, vicissitude, o palco é seu. Obrigado, Nayar. A IA, ela pode me ajudar a me preparar mais numa reunião, porque com as vicissitudes do dia a dia, essas alternâncias, eu consigo planejar melhor quais os cenários eu vou encontrar dentro dessa reunião. Por exemplo, fazendo uma reunião com um cliente, eu consigo determinar, especificamente no meu trabalho, que eu preciso entender qual o cenário do cliente, eu consigo já entender o cenário dele com a ajuda da IA e já montar as perguntas necessárias para conseguir descobrir cada vez melhor o ambiente desse meu cliente e concluir um diagnóstico cada vez mais assertivo para que o projeto, porque o melhor projeto, ele tem que iniciar bem. Então, as primeiras reuniões de diagnóstico, elas determinam bastante o sucesso ou não do projeto. Então, eu realmente utilizo a IA como uma aliada nesse sentido de aumentar o nível dessas reuniões de diagnóstico para entender melhor o ambiente desse cliente, porque o que a IA faz de muito bem? Reunir contexto, certo? E no ambiente de cliente, a gente tem que entender o contexto deles. Então, Maravilha, parabéns. Isso aí, aliada. Concordo com você. Em grau e número. Vou chamar alguém do online. Alguém gostaria? Vamos lá, colocar. Giovanni, Camila, Poliana, Vamos participar? Joanita. Sim? Pode ser eu. Camila, Camila. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem. Camila, o que você acha? Aliada ou ameaça? Aliada. E o número, não sendo o número que o Vitor já pediu, que foi o 3. 2. Camila, se a IA pudesse te ajudar, te poupar uma tarefa chata hoje, qual seria? 1 a 2 minutos, palavra do dia, vicissitude, a tela é sua. Bom, se a IA pudesse me poupar de alguma atividade chata, acho que não uma, tem várias. Por exemplo, limpar a casa. Eu detesto. Se a IA pudesse me ajudar com isso, eu ia ficar muito feliz. Mas eu acredito que isso já está sendo possível, né? Existem vários robozinhos aí já auxiliando a gente nesse tipo de tarefa. No meu trabalho, eu gostaria que ela pudesse me auxiliar em reuniões com alguns líderes que eu tenho ali na empresa que eu trabalho. Pessoas um tanto difíceis, se ela pudesse me representar para que eu não pudesse me chatear tanto, acho que seria interessante. Eu já vi algumas IAs se passando por pessoas em reuniões online. Acho que isso ainda está meio que em teste, mas acho que seria interessante a gente
ter esse clone aí. Ia facilitar em algumas coisas. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, muito legal. Eu acho que até já existe um momento que a pessoa está fazendo uma entrevista, não sei se vocês já viram, que você tem que mostrar que você é você mesmo. Eu já vi alguns vídeos assim. Então é bem interessante, Camila, brigadão aí. Eu vou chamar alguém daqui, principalmente um convidado. Eu vou falar o nome aqui, mas fica à vontade se não quiser participar. Verônica, quer participar aqui do improviso? Vamos lá, se jogar? Uhul! Vamos lá, a Verônica ela é do Rio de Janeiro, está fazendo uma visita aqui em Brasília. Que bom que ela está no museu aqui hoje, que o museu é ali, lindo, né? Olha, vamos colocar aqui para você. Você pode selecionar se é ameaça ou se é aliada. É aliada. Beleza, e qual o número? Pode ser um. Beleza. Verônica, qual é o momento do seu dia que a IA vira sua melhor parceira? Lembrando que tem um pessoal em casa, então você fica aqui de olho também na câmera. A palavra vicissitude, 1 minutinho a 2 minutos. Olha para a Luana ali, o palco é seu. Boa tarde. Acredito que a tecnologia, a inteligência artificial, sim, ela é uma grande aliada para mim. Na faculdade, com certeza. Porque eu pego nomes como vicissitudes e aí eu esclareço uma dúvida. É isso. Fica de olho no tempo. Rio Mais um Verde. pouquinho, mais um pouquinho. Ok. E eu esclareço uma dúvida ali, na qual me ocorre. Em outras partes do meu dia também é muito bom, como na internet, quando eu faço um texto e eu peço para ela elaborar, talvez, o texto. E esse verde não aparece. Para mim, ela é uma aliada, mas eu creio também que ela pode ser uma ameaça para algumas outras pessoas. Tá certo. Tá Valeu, certo, muito ótimo. obrigada. Ótimo, Obrigada. maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Isso aí, se jogou, gostei. Pode voltar para o Rio lá, hein? Poliana, foi falado o seu nome aqui, por favor, Poliana. Poliana, ameaça ou aliada? O que você acha, IA? Bom, eu acho os dois, mas eu vou escolher só um no momento. Você do contra hoje, ameaça. Maravilha, beleza. Então você escolhe de 1 a 5 e a gente vê aqui qual que é a ameaça proposta para você. 3. 3. Poliana, qual risco você enxerga em deixar a IA pensar por você? Olha, Poliana, qual risco você enxerga em deixar a IA pensar por você? A tela é sua. Bom, é um grande risco deixar ela pensar por mim, porque, por exemplo, no meu dia a dia eu uso a IA para escrever e-mails para mim. Então, eu penso ali o que eu quero escrever e peço ela para traduzir de uma forma mais formal e às vezes até mais educada, porque às vezes a gente quer responder o e-mail de forma mais atrevida, mas a gente deixa a IA passar ali de uma forma mais formal e corporativa, por exemplo. É um risco quando eu deixo para ela traduzir totalmente uma ideia. Então, eu tenho que utilizar, por exemplo, as minhas próprias palavras, meus pensamentos, e utilizar apenas para fazer alguns ajustes no meu discurso, no meu e-mail. Então, é um risco nesse sentido. É um risco também, por exemplo, nos meus estudos. Se eu estiver estudando sobre algum assunto, ou fazendo um trabalho, alunos aí de escolas, né, escolas, faculdades, deixarem totalmente a IA fazerem seus trabalhos, eles não vão ter a capacidade crítica, analítica. Então, é um grande risco, uma grande ameaça nesse ponto. Eu não estou vendo a cor aí verde, então vou continuar falando. É isso aí. É uma ameaça também, por exemplo, muitas pessoas brincam que os médicos do futuro estarão estudando, a gente precisa cuidar da saúde, porque os médicos hoje em dia estão estudando com IA, então não se sabe como serão no futuro. É uma ameaça nesse sentido, mas é claro que as pessoas sabem que é uma ameaça e não a gente, nos estudos, por exemplo, a gente vai utilizar com sabedoria, buscando não utilizá-la totalmente como apoio e apenas
como alguns recursos mesmo de melhorar a nossa capacidade de pesquisas, de fazer resumos, mas sempre com a capacidade crítica nossa. Obrigada. Maravilha. Eu que agradeço, muito bom. O pensamento crítico, eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar somente aprendendo, né? E tem mais tempo para mais um? Então vamos lá. Eu vou escolher um filme para você, pode ser? Brincadeira, eu sei. Vamos lá, ameaça ou Ameaça, claro. ameaça? Vamos lá. Que número? 2. 2. O que poderia dar errado se alguém depender demais da IA? Qual que é seu? Falar de inteligência artificial é muito pertinente atualmente. Eu tenho um livro de uma obra chamado Relatos da Guerra das Tempestades. Não fala de inteligência artificial, obviamente, é no passado. Mas uma coisa que acontece nessa obra é o quê? Tem um grupo de pessoas que tem a mente delas roubada. Então, sempre que eu vejo a questão da inteligência artificial, eu penso muito nisso. Você vê como que as pessoas são reduzidas. No caso, eles não eram seres humanos, mas falando agora de seres humanos, acaba que a pessoa perde aquela essência, aquela faísca que faz dela ser um ser humano. Eu tenho conversado com alguns colegas, eu percebo que é um pouco mais difícil delas me entenderem, ou de eu entender elas, porque fica cada vez mais dependente da inteligência artificial. A Verônica trouxe a questão da faculdade. Eu escuto alguns colegas meus já falando assim, a professora mandou um estudo dirigido e eu já vou mandar no chat. Mas se você fizer isso, o que você vai ganhar? Porque a professora não vai estar cobrando o estudo dirigido em si. Ela não vai estar exigindo que você entregue alguma coisa. A gente está na faculdade, a gente já é adulto. Mas aí chega lá na hora da prova, tem até dificuldade de se concentrar por mais do que uma hora. Então acaba sendo muito difícil essa questão da inteligência artificial. E é por isso que para mim é uma ameaça à nossa humanidade. Muito obrigado. Uau, obrigada, Lavo. Valeu. Então, mais umzinho assim, choradinho, em nome da inteligência. Pode ser? Alguém gostaria de participar? Daiane quer? Hoje é o dia. Vamos lá. Daiane, legal. E aí, Daiane, a pergunta é ameaça Como eu já falei ou que ela era, ai, gente, aliada? aliada, qual que é a ameaça? Tá bom, vamos lá. Qual é o número que você escolhe? 4? 4. 4 ainda não foi. Que limite você acha que precisa existir para a IA não passar da linha? Qual que é o seu? Bom senso. Começa com o bom senso. Qual é a linha para dividir entre o quanto que eu posso utilizar a IA e o quanto que ela passa a me dominar? Então, é uma linha tênue entre a utilização da tecnologia, não somente a IA, mas de forma geral. Porque se a gente não impor limites nas relações, na tecnologia, na IA, ela passa a dominar nossa vida. Assim como se a gente não tem limite na nossa vida, outra pessoa dirige para a gente. Então, a IA, ela pode ser aliada, como ela pode ser ameaça. Em que contexto ela pode ser ameaça? Em deixar ela conduzir a nossa vida. Em tudo que a gente fizer, a gente colocar ela no patamar, ali no altar, e ela te dominar. A utilização dela é válida, sim, nos estudos, na parte profissional, para organizar nossas pautas, para organizar o nosso dia do trabalho. Dar feedbacks, e-mails, né, como a nossa colega colocou aqui, eu uso muito para e-mail porque eu sou muito direta. E quando a gente é muito direta, a gente tem ali um tom um pouco mais pesado. Então a gente pode utilizar ela para isso sim, só que a gente tem que ter cuidado até que ponto ela vai ser utilizada como a minha inteligência. Então a inteligência tem que ser minha. Ela vem para lapidar. Então o limite entre a IA e o domínio que a gente tem na nossa vida é esse. É a gente colocar limites. O domínio é meu. Você vai ser a minha aliada. Você vai me potencializar aquilo que eu tenho de melhor. Acho que acredito que é isso. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Vou encerrar aqui. Foi uma ótima. Adorei esse assunto, é um assunto que a gente já trouxe algumas vezes. Eu até comprei essa camiseta, porque eu fui Toastmaster um dia, estava conversando aqui. E eu fiz o Table Topics usando inteligência artificial. É uma coisa possível, claro. Vai faltar um humano aqui, então você vê que é possível. A gente vai usar a inteligência artificial para o bem. Algumas pessoas vão utilizar para o mal. Daiane falou certíssimo. Você tem que colocar ali realmente a linha divisória, né? Como em todo relacionamento que você tem que ter. E muito obrigada por hoje. De volta com você. Obrigado por você, Nayá. Aqui.
Eu que agradeço, Nayar. Realmente, temas muito pertinentes. E eu lembro quando a nossa conferência foi aqui em Brasília, na sexta-feira à noite, a gente teve uma palestra do Fernando, da Petrobras. E ele destacou várias vezes, por exemplo, a IA da Microsoft chama-se Copilot, porque o piloto somos nós. A IA só vem para nos auxiliar. Vamos lá, vamos dar sequência. Nossa timer, Luana. Lu, conta pra gente como foram os tempos dos nossos oradores de improviso. Parabéns a todos que se desafiaram aqui, foram excelentes discursos e todos também conseguiram fazer bom uso do tempo e estão aptos para a votação. Muito bem, todo mundo se desafiou, todo mundo ficou dentro do tempo. Então já guardem qual foi o orador de improviso preferido no dia de hoje, que daqui a pouco a gente vai votar. E agora nós vamos para a terceira etapa da nossa reunião. A primeira foi o discurso preparado, a segunda foi o discurso de improviso. Agora nós teremos avaliações e relatórios. E para começar, nós temos os feedbacks dos avaliadores. Todo membro, quando faz um discurso preparado, na mesma reunião ele recebe o feedback sobre aquele discurso, onde vão ser apontados pontos que ele mandou muito bem, pontos que talvez ele pode querer trabalhar um pouco mais e um desafio, porque o objetivo nosso é sempre melhorar e a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, isso é fato. E para começar, sou eu mesmo, eu vou avaliar a Daiane. O título dela, Liderar é Evoluir, o Poder de Conhecer a Si Mesma. Eu vou ter de 2 a 3 minutos. Deixa eu trocar o chapéu, pegar minhas anotações e vamos lá. Bom, a Daiane, ela está na trilha Influência Persuasiva. É um projeto nível 2 e o objetivo dela hoje era identificar o seu ou os seus estilos principais de liderança. O que eu achei que você mandou muito bem? Cumpriu o objetivo do projeto com sucesso. Você pontuou desde o início e a sua evolução. Você usou o storytelling. Você soube conectar tudo. Você trouxe uma história, você trouxe uma sequência, você trouxe um encadeamento. Usou a palavra do dia 2 vezes. Ótimo. Não é uma palavra fácil. O Vitor quis desafiar mesmo a gente. Você contou de você. E isso é um desafio muito grande, mas isso conecta muito com o público. Principalmente quando a gente aponta nossas fragilidades. E você mostrou que lá no início você não era tão boa, mas que você foi melhorando. Isso conecta com o público, isso desperta interesse. Isso transmite sinceridade, verdade. E um bom orador, quando ele transmite verdade, ele tem mais atenção do público. E você também teve boa gesticulação com as mãos, estava sempre sincronizado, sempre cadenciado. Isso foi ótimo. O que eu acho que você pode querer trabalhar um pouco mais? Posicionamento de palco. Você começou aqui. Por acaso, a gente ainda tem uma marcação que a gente fez reuniões passadas, mas principalmente quando a gente está em reunião híbrida, o ideal é a gente ficar centralizado a câmera. Mas isso é normal. Quando a gente começa o discurso, a gente fica meio travado mesmo. E o meio do palco, às vezes, pode assustar um pouco. Mas eu acho que você pode trabalhar isso. Começar centralizada e depois você pode ir andando. Não tem problema. A Luana tem feito isso muito bem. Ela tem andado muito no palco. Outra coisa, pé direito. Você levantou tanto no seu discurso preparado quanto no seu de improviso. Isso, para plateia que é observadora, eles vão direcionar o olhar para o seu pé e às vezes não vão prestar atenção no que você está falando. Então, tentar corrigir isso. Isso é uma muleta também. E tentar usar pausas estratégicas. Você falou muito cadenciado. Para o discurso de hoje, funcionou bem. Mas dependendo da intenção do seu discurso, usar pausas estratégicas também ajuda a conectar, ajuda a trazer mais atenção do público. Agora,
A gente sempre tem que deixar um desafio e achar o desafio está ficando cada vez mais difícil, porque esse pessoal está melhorando demais. Eu acho que eu já te desafiei uma vez com isso, mas é variedade vocal. Você não vai ter uma amplitude muito grande, mas tenta variar o ritmo. Se conseguir, varia o volume também, para não ficar muito monotônico. No mais, agradeço por ser seu avaliador, agradeço pelo seu discurso e continue firme na sua trilha, tá bom? Tirando o chapéu de avaliador, voltando para o de Toastmaster. Agora nós vamos para o nosso próximo avaliador, que vai ser o Gustavo Weidemann. Ele vai avaliar o Weidemann, tá vendo? Toda hora, uma hora eu acerto. Ele vai avaliar o Giovanni Santos com o título A Arte da Escuta. Meu caro, 2 a 3 minutos. Tá ligado. Tá ligado? O palco é seu. Bom dia, Giovanni. E aí aqui te avaliar, eu acho sempre muito difícil, porque você sempre faz muitos bons assim discursos, então para mim não é fácil. Mas o seu início foi muito bom, porque você até já chamou nós aqui da plateia, e isso eu acho que sempre traz uma coisa muito grande assim para o seu discurso. Essa coisa de você lá chamar assim o público, isso daí é muito bom. Outra coisa também que eu achei excelente foi esse assunto que você trouxe, porque ele foi uma coisa que todos nós aqui vivemos, então é algo fácil para a gente. Então, isso é uma coisa fácil para a gente se ver ali. Então, isso daí para mim também foi outro ponto muito assim, positivo que você trouxe. Outra coisa também é que você falou em um bom sem ritmo, isso daí foi muito bom, foi lá do início ao fim, e deu para. E você conseguiu. Eu acho que demonstrar bem assim o que você estava querendo dizer. Então, esses pontos assim positivos para mim foram esses. Agora, uma coisa que eu senti falta foi de ver mais assim seu braço. Talvez você estando em pé ia ser mais fácil para a gente que está aqui. Esse foi o meu, esse foi, eu acho que minha primeira vez que eu vejo você, eu acho que no online, então, mas é que eu senti mais falta disso mesmo, de você em pé ali e você ali usando seus gestos ali do braço, porque só dava para ver uma parte daqui para cima. Mas a parte que deu para ver, eu achei que você usou bem assim suas mãos. E eu acho que apesar dessa ter sido o que você lá quis mesmo assim mostrar, ter sido o que você quis que nós assim soubéssemos disso, mas eu achei que o uso, eu acho que do celular ali ficou bastante, foi excessivo assim um pouco. Talvez desse para você ter feito isso, mas de uma outra forma, porque você só ficava assim lendo por uma boa parte e você não olhava aqui tanto assim pra gente assim da câmera. Um ponto que eu achei esse daí que eu senti falta de ter mais esse olhar. Agora, assim como dica para você, tentar treinar mais em pé mesmo assim em casa, porque isso faz, eu acho que uma grande diferença para quem está vendo você assim do online. Isso foi uma coisa que eu também fiz para mim e eu achei que melhorou bastante eu ter feito esse meu treino em casa em pé. Demais é isso, foi um ótimo discurso, como sempre, que você traz. E muito obrigado por eu estar aqui te avaliando. Obrigado, Muito Gustavo. obrigado. Ótimos pontos. E Giovanni, é bom quando você discursa aqui, cara. Vamos para o próximo. A próxima avaliadora vai ser a Daiane. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei os oradores hoje numa enrascada, que eles tiveram que discursar e estão tendo que avaliar. Eu só palpei a Luana, porque a Luana também é timer. Mas vem cá, a Daiane, ela vai avaliar a Luana Costa, o título Hoje, Conselho Bom Não É Dado, É Vendido. Daiane, com você. Pois é, Luana, conselho dado não é bom. Tem que ser vendido. Então, acho que eu vou vender aqui a minha avaliação. Brincadeiras à parte, é um desafio avaliar o discurso da Luana, porque a Luana ela é muito metódica. Isso não é ruim, tá? É só para dizer que você tem todo um método de apresentação e isso deixa o seu discurso difícil de avaliar, porque ele é bom. Mas como eu avaliei o seu último discurso e eu te dei um desafio no último discurso, eu já vou começar com ele. Porque um dos seus objetivos que você pediu para mim foi o quê? Avaliar pausas, naturalidade, qualidade de voz.
movimentação de palco e ênfase nos pontos importantes. No último discurso, como eu avaliei, eu te dei um desafio para você ser mais natural. Então, o seu início do discurso, ele foi bem natural. Então, você conseguiu aplicar o seu último desafio. Trouxe mais naturalidade, menos tensão na voz. Então, foi mais natural. Acho que você não buscou tanto. E isso deixou bem mais natural aqui no palco. Um outro ponto que você tem de muito bom é a sua voz. Sua voz ela é limpa, ela é clara. Então, isso traz clareza e é bom de escutar, porque a gente entende. As pausas, elas são os seus pontos fortes. Você consegue pausar de forma bem natural. Então, o início do seu discurso, teve boas pausas. Mas da metade para o final, eu não sei se foi o seu objetivo, tá? Mas o que eu identifiquei? Quando você possivelmente queria destacar algumas palavras, você usava a separação silábica com pausas muito longas. E isso deixa um discurso um pouco com ruído, porque acaba não destacando a palavra, de fato. Então, de repente, para destacar, que foi um dos itens, você usar a tonalidade da voz, pausar um pouco e falar com uma entonação diferente, para trazer ali um ponto positivo. Um outro ponto que é interessante, que você é boa, mas que também pode variar um pouco, é a variação vocal. Eu tenho uma variação vocal um pouco, né, ali, linear. Você também tem um pouco linear, mas você ainda consegue fazer as variações. Mas acho que você pode, como vou dizer, primar mais por isso em seus discursos, para deixar eles mais dinâmicos. No geral, a sua apresentação foi excelente, Luana, muito boa. O que eu deixo para você aqui, porque a sua apresentação ela é muito estruturada, ela é envolvente, você tem um domínio da voz. O palco, a maioria das vezes, foi bem posicionado. Em alguns momentos, teve uma desconexão, mas foi muito pouco, tá? E o desafio, de fato, é você ter ali não fragmentar tanto essas palavras que você quer destacar. Então, pode até usar a linha pausa, mas um pouco mais suave. Obrigada. Obrigado, Daiane. Tenho certeza que essa avaliação a Luana anotou e ela vai querer implementar já na próxima, pelo que eu conheço, Luana. E agora vamos para o nosso último avaliador, que é o Giovanni dos Santos, que está online. Ele vai avaliar o Gustavo, que já está aqui. E o título do Gustavo, Minha Breve História como Toastmaster. Giovanni, desafio grande, mas está contigo, meu caro. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Gustavo, por avaliar você. Acredito que você evoluiu muito. Te acompanho desde quando você entrou no Toastmasters e isso foi muito importante para a gente, porque você trouxe para a gente uma mudança muito. Acho que todo mundo que sabe da sua jornada no final dessa trilha sabe que você mudou muito. E os objetivos que você me passou foi melhorar essas pausas, né? E essa questão de preenchimento. E você conseguiu chegar ao objetivo. Você falou algumas palavras de preenchimento ainda, mas você diminuiu bastante. Então eu vejo isso uma mudança muito boa. Na outro objetivo foi a velocidade da fala. Eu tenho essa dificuldade e você superou essa dificuldade. Então você conseguiu passar o seu discurso com clareza e foi devagar e foi construindo. Gostei muito. E nessa questão da fala, você também melhorou bastante, porque é muito difícil a gente mover no palco com uma flexibilidade. E você conseguiu se mover e não tirar o foco do seu discurso, mas você conseguiu fluir pelo palco disfarçadamente e isso ficou muito bom. Ficou como um orador profissional muito importante. Acho que isso eu gostei bastante. Sobre a questão também do movimento das mãos, eu vi uma dificuldade no início, que você começou a falar que as mãos suavam no início, ainda tem essa dificuldade. É uma dificuldade muito grande da gente esconder as mãos, ou a gente coloca no bolso, ou a gente... O certo é você deixar ela flexível, largar elas ao redor, do lado do corpo e deixar ela flexível. E você vai, constante tempo do discurso, vai usando elas. Então, assim, um desafio também passo para ti é que você possa buscar no YouTube os TED de como que eles usam as mãos no discurso. Mas para dar continuidade, no tom de voz, você não conseguiu chegar a alcançar
essa questão do tom de voz. Mas a questão gestual você conseguiu muito bem. E fico muito grato. E o desafio que o Thiago também me passou, falar assim, mas qual é o desafio de terminar a trilha? Primeiramente, agradecer por você terminar a trilha, porque você está muito mais avançado do que eu. Eu estou muito mais tempo no clube e não consegui chegar aí, você já conseguiu, eu fico muito feliz por isso. E o desafio que eu quero passar para você é para você pegar uma trilha que você ainda desconheça, que você não tem domínio e que você segue nessa trilha, porque isso vai te desafiar e você vai conseguir tornar mais apto o seu discurso e trazer temas desconhecidos no seu discurso. Porque quando a gente entra um tema conhecido, a gente tem um domínio mais. Quando a gente tem um desconhecido, a gente treina mais, a gente erra mais, mas a gente aprende mais. Então eu passo isso para você. Muito obrigado por deixar você grato e também agradecido por ajudar você nessa jornada. Obrigado, Giovanni. Excelente discurso. E o Olavo não vai deixar o Gustavo sair daqui enquanto ele não escolher a trilha. Agora, Luana, de volta para contar para a gente como foram os avaliadores em questão de tempo e se estão todos aptos à votação. Contigo, Lu. Parabéns aos avaliadores, foram excelentes avaliações. É muito importante o feedback, porque ele nos ajuda a ver pontos que às vezes a gente não enxerga. Então, esse olhar, essa visão, ela ajuda a gente a evoluir. Sou muito grata também pela avaliação, muito obrigada. E todos estão aptos para a votação. Foram brilhantes. Muito bem. Então, hoje nós temos todos os oradores preparados de improviso e todos os avaliadores aptos à votação. E é exatamente isso que iremos fazer agora. Nós vamos fazer as 3 votações de uma vez só. Discurso preparado, discurso de improviso e discurso de avaliação. Todos podem, inclusive convidados, podem e devem votar. Os QR Codes estão na tela e o Olavo vai soltar os links no chat do Zoom também. Gente, só alertando que o Bitly, que é o encurtador de link, às vezes pergunta se você quer continuar. Pode falar que sim, não é erro não estamos colocando vocês em rascada, não. Todos votaram? Nossa, a timer já sinalizou. Você passa... Ah, peraí, deixa eu ver se vai funcionar, Olavo. O negócio, tem hora que ele não gosta de trabalhar, não. Você passa pra gente, Olavo, por favor? Bom, nós vamos dar sequência na reunião. Agora nós teremos os relatórios, tanto do gramático quanto do accounter. Nós vamos começar pelo gramaticista, Vitor Coelho, que trouxe um belo desafio para o pessoal. E apesar das vicissitudes, algumas pessoas conseguiram utilizar a palavra do dia. Conta pra gente, Vitor, o que mais você observou aí? O palco é todo seu. Novamente eu aqui, gente. Em relação à contagem da palavra do dia, que foi vicissitude, quero parabenizar todo mundo que utilizou. Daiane utilizou 2 vezes no discurso dela. Também tivemos o Gustavo, o Thiago como Toshimasa do dia, eu no discurso de improviso, né? Tem que dar o exemplo. A Verônica também utilizou. E esses foram os que eu prestei atenção com a minha escutativa. Em relação aos erros de gramática, hoje eu percebi muitos poucos erros de gramática, assim, pouquíssimos. Alguns mais de concordância, principalmente em número, né? De não colocar ali no plural ao invés de colocar no singular ao invés do plural. Fora isso, passo para minha amiga Counter, que às vezes costuma ser os dois, eu estou acostumado a ser os dois, e eu não prestei muita atenção nas palavras de preenchimento, então eu também estou curioso, porque em relação ao uso do bom português, fomos muito bem nessa reunião. Muito bem, Vitor. Obrigado. E como ele já antecipou, agora é a Poliana que vai contar para a gente como foram as palavras de preenchimento, as muletas. Espero que você não tenha contado quantas vezes nós falamos IA, porque foram bastante. Foi bastante o uso aqui. Com você, Poliana. Oi, gente. Pois é, eu não posso falar muita coisa que eu uso bastante I, né? Estou aprendendo. Mas então, nos discursos preparados, a oradora Daiane Cristina usou apenas um né e um é nas transições de frases, mas foi tão natural que foi quase imperceptível. O orador Giovanni, eu não contei palavras de preenchimento. Eu percebi que ele usou de algumas pausas estratégicas e eu acho que isso ajudou ele a não ter usado essas palavras de preenchimento. A oradora Luana é um discurso muito bem preparado, eu não contei nenhum A. O orador Gustavo usou
um e aí, usou um tipo, 7 es e 6 is. No Table Topics, o Vitor usou apenas um a Camila sem palavras de preenchimento. A moça bonita aí, que eu não anotei o nome dela, ela usou 3 ans e 2 es. Nos meus discursos, no meu discurso de improviso, eu sei que eu usei bastante es. O Olavo e a Daiane, sem as, sem nenhuma palavra de preenchimento. E os avaliadores também foram muito bem. O Tiago usou apenas um e o Gustavo também um i. Daiane e Giovanni sem palavras de preenchimento. Parabéns a todos. Muito bem, muito obrigado, Poliana. Essa função ela é muito ingrata, porque uma vez que a gente executa essa função, a gente passa a reparar em todo mundo. Até apresentador de televisão, a gente começa a contar os is, o as, não tem jeito. Vamos dar sequência. Agora a nossa avaliadora geral, Camila Rocha, vai contar para a gente como foi a nossa reunião, que pontos foram bons e o que a gente pode melhorar, porque a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Camila, com você. Obrigada, Thiago. Bom, neste momento eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui de como foi a reunião. É um prazer estar aqui na reunião do Brasília. A reunião teve abertura aí feita pelo Olavo, né, o VPE do clube, passando o guia aí da reunião e dando algumas dicas, tanto para o presencial como para o online. Eu achei isso muito bacana, eu acho que é bem desafiador a gente ter uma reunião híbrida e acho que foi muito bem conduzida aqui. É importante mesmo trazer essas dicas e boas práticas tanto para quem está aqui no online, como para quem está no presencial e fazer com que essa conexão aconteça. Tivemos então a apresentação do Toastmasters, o Thiago, muito bem conduzida, a reunião. Parabéns, Thiago. Tivemos as apresentações aí das funções, né, do gramático, do timer, Table Topics, o Accounter, o Zoom Master. Todos explicaram muito bem as suas funções, dando alguns exemplos. Destaque aqui para o gramático, que trouxe um desafio, né? Essa palavra vicissitude. Acho que o pessoal poderia ter tentado usar um pouco mais a palavra aí durante a reunião, inclusive eu poderia ter usado, não usei, mas é uma palavra desafiadora, mas muito legal. Acho que amplia a nossa gramática aqui dentro do nosso idioma. Em seguida, tivemos os discursos preparados, com temas super atuais e com excelentes reflexões, né? Temas como liderança, escuta ativa, mentoria. E tivemos um membro encerrando uma trilha, o que é muito legal, a gente ouvir a trajetória aí de um membro, né? E as reflexões que ele traz ao concluir uma trilha. Acho que o Toastmaster é isso mesmo, é a gente avaliar a trajetória uns dos outros e a gente aprender uns com os outros. O Thiago, como Toastmasters, trouxe o tema do momento, né, para todo mundo, inteligência artificial. O que eu achei muito legal foi que ele trouxe dados concretos sobre o tema e como a IA vem impactando as nossas vidas. E provocou essas reflexões com todos os oradores que estiveram aí. Muito legal isso. Tivemos então o Table Topics conduzido aí pela Nayá, uma dinâmica muito legal, também sobre o tema da reunião, e a Nayá, ela enfatizou ali o uso da palavra do dia, que eu achei legal, e algumas pessoas conseguiram encaixar aí nos seus discursos de improviso. E, para finalizar, a última etapa aí da reunião, tivemos as avaliações. Quero destacar que todos os avaliadores tiveram dupla função, o que é bem desafiador.
você fazer um discurso e ainda avaliar outro, apresentar aí na frente, não é fácil e todos estão de parabéns. Todos usaram aí a técnica sanduíche, né, para fazer a sua avaliação, onde você destaca os pontos positivos, comenta dos pontos a melhorar e deixa um desafio para o próximo discurso. Aqui eu gostaria de destacar a Daiane, que ela relembrou o desafio da oradora, que foi dado à oradora na reunião anterior e enfatizou como ela conseguiu evoluir. Acho que é bem legal a gente conseguir fazer esse tipo de destaque para os membros. Bom, foi um prazer estar aqui na reunião do Brasília, esse clube que eu vejo como um grande exemplo de engajamento aqui para a comunidade Toastmasters. Todos estão de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Ô, gente, só um minuto que nós tivemos que interromper aqui para vocês não verem quem foram os ganhadores antes da hora. Pronto. Pronto, vamos lá. Compartilhe para a gente, Olavo, por favor. Votação apertada hoje, nas 3 categorias. E vamos lá. Vencedores do dia. Quem será? Quem será? Começando pelo melhor discurso de avaliação. Rufem os tambores. Daiane Cristina. Vem cá, Daiane. Dá uma foto. Quem vai tirar foto? Muito bem. Parabéns, Daiane. Vamos lá. Discurso de improviso. Quem será? Quem será? Quem será? Poliana Pullman. Parabéns, Poli. Depois vou mandar para você o certificado online. E agora vamos ao auge do dia. Discurso preparado. Quem será? Quem será? 4 excelentes discursos. Será quem ganhou, hein? Gustavo Eiderman. Ih, ficou faltando um pedaço do nome, mas tudo bem. Dá um F5 aí, Olavo, porque aqui tá certo. Ah, agora deu. O cara fechou em alto nível, hein? Muito bem. Parabéns mais uma vez, meu cara. Merecido. Fechando com chave de ouro. Vamos lá, estamos chegando ao finalzinho. Ah, esse é da Poliana. Bom, aí a gente volta lá na frente. Qual que é a maior ameaça da IA? Cada um pode pensar de uma forma, mas, para mim, a maior ameaça da IA é a gente não utilizá-la a nosso favor. Não tem como a gente fugir disso, ela vai impactar qualquer profissão, qualquer área, isso é uma realidade. Então, aceitem, aprendam a utilizá-la a seu favor. A gente ganha em produtividade, a gente ganha em eficiência. A IA não vai fazer tudo para a gente, ela não vai pensar para a gente, mas ela ajuda a gente a pensar mais rápido. E eu trouxe uma dica. Não estou ganhando nada para fazer esse jabá. É gratuito. É um curso totalmente introdutório, mas é um introdutório que todo mundo deveria fazer, mesmo quem já usa IA. Ele vai desde os conceitos iniciais, explica como funciona e chega até a ensinar como a gente melhorar os prompts. Porque as IAs generativas, o que manda é a qualidade do prompt. Então, deixa a dica para vocês. Curso em vídeo, está na internet, no YouTube, é gratuito. Agora, esse material é do Banco do Brasil, a equipe que eu trabalho, que produziu esse material. O Banco do Brasil foi o primeiro banco a divulgar as diretrizes e boas práticas para uso ético e responsável da IA. É um documento público, está no site da relação com investidores. Ele vai servir muito até para a gente entender como utilizar. Pode servir também para implementar na sua empresa. Fiquem à vontade, utilizar esse material. E só para fechar, está pequeno ali. Nenhuma tecnologia vai nos substituir. Ela não vai substituir nossa capacidade de comunicar, inspirar e conectar pessoas. O que nos torna únicos é justamente nossa humanidade, nossa comunicação verdadeira. Como que a gente vai fazer para não deixar a IA
tomar decisão pela gente, nos mantendo sempre atualizados, lendo bastante. Leiam muito, leiam de tudo. Amanhã tem Clube do Livro. Leiam os clássicos. A gente tem esse pouco hábito, né, no Brasil de ler clássico. Acho que a leitura sempre foi importante e eu acho que daqui para frente vai ser mais importante ainda, que é isso que vai nos diferenciar da IA. Porque o material que tem na internet, ela devora muito mais rápido que a gente. Não tem como a gente fugir disso. E agora, eu agradeço, vou devolver a palavra para o nosso VPE. Nesse link, se vocês quiserem, nesse QR Code, vocês conseguem baixar o material de hoje, com todos os outros QR Codes que eu disponibilizei aqui. Com isso, eu encerro minha participação, agradeço. Olavo, está contigo. Muito obrigado. Para mim, por favor. Muito obrigado pelo convite inesperado. Já não faria isso de por último. mim. Não faria, tá vendo? Obrigado, meu cara. Eu que Tá agradeço. contigo, por favor. Boa tarde de novo, pessoal. Agora eu vou fazer a finalização no lugar do nosso querido presidente Douglas. Quero primeiramente agradecer ao Thiago por ter topado esse desafio. Sempre muito positivo ver o pessoal se jogando. Na minha gestão, como VP, eu queria muito ver o Thiago aqui no palco, sendo o Toastmaster do dia, é a segunda vez dele, então isso me traz muita felicidade. Agora, indo um pouquinho para os anúncios finais, as nossas duas próximas reuniões serão uma em inglês e uma em português. A em inglês, essa daqui, no novembro, dia 8, o horário está errado, vai começar às 8 da manhã, e nossa queridíssima Gisele Alvarenga vai estar conduzindo essa reunião. E aqui, dia 15 de novembro, vai ser a Nayá aqui no palco não, que ela vai ser online. Infelizmente, a gente não conseguiu um lugar para fazer uma reunião híbrida que nem essa, mas vai ser muito bacana mesmo assim. E agora um anúnciozinho um pouco além, isso daqui já é mais para os membros, principalmente os membros mais avançados, em relação ao nosso campeonato de discursos. Para quem não sabe, eu comentei no começo da reunião que tem vários clubes. Esse é o primeiro momento, é a etapa do nosso clube, daqui vai para a etapa área, depois etapa divisão e depois etapa distrito. Distrito é o Brasil todo. A Verônica é do Rio de Janeiro, então os clubes do Rio também estão na etapa da divisão B. Então, uma hora, quem ganhar aqui vai estar competindo com esse pessoal. Infelizmente, nós só temos duas modalidades, que é a de discurso internacional em inglês. Então, é um discurso tradicional que nós já fazemos, só que somente em inglês, e vai ter um momento de discurso de improviso, esse já é em português. Então fica aqui o convite, eu já comentei com alguns membros e alguns membras que estavam querendo topar. Infelizmente eu, o Thiago, a gente não pode participar do campeonato com vocês, mas vocês podem. Então esse é o momento somente para vocês se desafiarem ainda mais e participarem do campeonato. Ano passado não, esse ano, os vencedores da etapa divisão ganharam uma viagem para São Paulo, com tudo pago, então foi muito bacana. Imagina você viajar de graça. Esses são os melhores momentos. Então, eu quero encerrar a reunião. Ah, não, tem esse momento aqui do BH Toastmasters. A nossa queridíssima Poliana é presidente desse clube, e aqui fica o QR Code para a reunião deles. É no momento durante a semana, então, às vezes, esse momento de sábado de manhã não é algo tão interessante para vocês, mas durante a semana tem uma reunião online de inglês do BH Toastmasters. Português. Aqui é o QR Code do LinkedIn, QR Code do YouTube, QR Code do Instagram. Siga a gente lá, sempre ajuda a engajar bastante. E agora eu quero convidar vocês para tirar uma fotinha aqui com a gente, para registrar esse momento. Pessoal do online também. Vitor, você pode ir fazendo um negocinho para tirar compartilhamento? Eu quero fazer um negócio aqui. Os mais jovens podem ficar ajoelhados na frente. Eu mais jovem aqui também, comigo. Poxa. Muito obrigado, pessoal do online. A gente não conseguiria fazer isso sem vocês. Obrigada, pessoal. Ótimo sábado para todo mundo. Para vocês Obrigada, também. pessoal. Até mais. Polly, mais uma vez, obrigado. Camila, mais uma vez, obrigado. Voltem sempre que vocês quiserem. As portas do Brasília estão abertas para vocês. Participem do campeonato também. Dia 22 vai ser híbrido. Bom? Polly, quinta-feira nós estamos lá, hein? Até mais. Tchau, tchau.